boa noite. Pessoal, na verdade, a apresentação de hoje, a nossa discussão de hoje, né, a gente discutiu um pouquinho sobre os critérios de encaminhamento para a unidade semi-intensiva, né, e para a unidade de terapia intensiva, né. São alguns pontos que nos trouxeram em relação a muitas vezes a gente estabelecer, né, um protocolo para quando esses pacientes devem ser encaminhados, né, para a unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva. Lembrando que o hospital, pessoal, já tem, obviamente, condições suficientes para conseguir fazer um tratamento semi-intensivo, né? A gente vai falar um pouco da diferença dos dois, obviamente, mas os cuidados semi-intensivos, a gente tem uma equipe ali multidisciplinar, coordenada ali pela doutora Natália, que provavelmente na verdade, a gente tem quase toda a equipe já bem formada, bem estabelecida. Claro que ainda a gente tem aí algumas oscilações de número de pacientes por horário que podem afetar um pouco o funcionamento, mas eu não tenho dúvida que a equipe é uma equipe excelente que dá suporte aí para esses pacientes. Então, a gente vai discutir um pouquinho tecnicamente como seriam esses encaminhamentos, né, como seriam eventualmente esses critérios. Eu acho que essa aqui não vai ter apresentação, vai ser mais um bate-papo mesmo, então sugiro, né, para quem quiser abrir as câmeras aí para a gente poder discutir, seria muito bem. Estou vendo que só a Marina e só a Carol que estão com as câmeras abertas, a Gleice abriu agora, então seria interessante para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, vamos lá. Então, primeira coisa, acho que vale a pena a gente fazer uma revisão, né, de como que funciona a nossa classificação de triagem hoje, né, no hospital. Acho que é muito importante a gente lembrar que a gente usa uma classificação que ela é baseada em uma classificação bem famosa da medicina, né, que chama classificação de Manchester, e a gente utiliza aí critérios bem definidos, né? Então, assim, é classe 1, 2, 3 e 4, e nós sabemos que quase todos os protocolos do hospital estão amarrados em cima dessa classificação de gravidade, e todas as condutas médicas devem ser feitas baseadas nessa gravidade. Então, nós sabemos aí que o paciente classe 1 é um paciente que apresenta, né, quadros de apneia e inconsciência, são sinais de parada cardiorrespiratória, e esses pacientes devem ser atendidos imediatamente, né? O tempo de espera é 0, e nesse contexto ali, se chegam para a sala de emergência, chegam pela recepção do hospital, é necessária a ativação aí do código azul, e esse paciente deve ser triado imediatamente para a emergência para que as manobras ali de reanimação cardiopulmonar sejam executadas. E pensando nesse paciente, que é o paciente classe 1, é um paciente de alta gravidade, né, é o que possui o pior prognóstico de todos e com o pior desfecho de todos esses pacientes, a manobra emergencial, seja o paciente ter uma parada cardiorrespiratória na recepção e que ele é encaminhado para o setor de emergência, se é um paciente que apresenta... o áudio está falhando? Deixa eu ver aqui, a Gleice falou o áudio está falhando, é só para mim? Não está, não. Para mim também não está. Aqui está normal também. Tá. E corta às Beleza. vezes, mas... Só me avisem se está sendo aí só pontual ou se é o meu áudio que está falhando, porque aqui eu estou na conexão a cabo e não é nem oscilação de internet, porque a minha está cabeada aqui no computador. Me avisem aí se vocês não escutarem ou estiverem cortando, tá? Então, lembrando que esse paciente classe 1, se esse quadro de parada cardiorrespiratória acontecer na emergência, acontecer no centro cirúrgico ou acontecer na internação, é necessário a ativação no protocolo de emergência, reanimação cardiopulmonar imediata. E baseado nisso, esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele deve ser acompanhado no pós-parada no ambiente de terapia intensiva. Salvo uma exceção, né? São aqueles pacientes que eventualmente podem parar no evento anestésico, né? Porque o paciente que para no evento anestésico é um paciente que, segundo a literatura, ele tem o melhor prognóstico de parada, mesmo porque a parada geralmente está associada ao evento anestésico, né? A própria anestesia em si. Só para a gente fazer um comparativo de mortalidade, só para vocês entenderem, a gente já discutiu isso lá no Recover, o paciente que para na anestesia, ele tem uma sobrevida de 49%, tá? O paciente que para na sala de emergência vindo da rua, ele tem uma sobrevida no máximo de 9%. Então, a gente está falando de dois mundos distantes, né? O paciente que tem uma parada clínica, que é aquele paciente que para no ambiente de emergência, no PA, ele é um outro paciente, né? É um paciente que tem ali como principais causas, né,
aquelas 5H e 5T, né, que são as causas de parada. E a gente não tem ali muito tempo, né, para reverter a causa. Nós temos ali um tempo para reverter a parada cardiorrespiratória e se eventualmente ele volta, aí nós temos que combater, na verdade, diagnosticar o que causou a parada, né? Então, lembra que o paciente no PA é um paciente que chega da rua como diagnóstico de parada, porém nós não temos o diagnóstico da causa da parada. Então, são duas realidades diferentes. Quando a gente está lidando com o paciente da rua, nós temos que reanimar o paciente, classe 1, né, com as manobras de reanimação cardiopulmonar, e logo após nós temos que já buscar um diagnóstico o mais breve possível das causas que levou à parada. E é por isso que este paciente, sem dúvida nenhuma, ele deve ser acompanhado na unidade de terapia intensiva, pelo simples fato de que ainda nós não temos um diagnóstico da causa, e esse paciente pode, até a gente ter o diagnóstico da causa, eventual correção, ele pode ter outras paradas cardiorrespiratórias e deve ser monitorizado e deve ser acompanhado. Então, esse paciente deve ser acompanhado em unidade de terapia intensiva, e ali o fluxo do próprio hospital, se a gente for pensar como vai funcionar, o clínico que está ali no PA, ele admite um paciente classe 1, realiza as manobras. Se eventualmente o paciente voltar, né, à circulação espontânea, dali a gente teria que obrigatoriamente já encaminhar para uma unidade de terapia intensiva, né, ou pelo menos orientar a família que o local que esse paciente deve ser cuidado é no ambiente de terapia intensiva. Lembrar que ainda nós não temos, né, no hospital unidade de terapia intensiva, né, provavelmente no futuro aí há grande chance de nós termos, né, para fechar esse cuidado de paciente, principalmente paciente grave. Mas nesse primeiro momento, o fato de o hospital não ter uma equipe ainda totalmente montada, exclusiva para cuidar de pacientes graves, no sentido de terapia intensiva, o mais prudente nesse sentido é conversar com a família a possibilidade e na verdade, a necessidade desse paciente para dar terapia intensiva. E lembrando que um paciente classe 1, ele só deve ser transportado na presença de equipe médica, né? Ou seja, geralmente recomendamos que esse paciente seja transportado pela unidade de terapia intensiva, móvel, né? Então, aí, no caso, seria importante, e o hospital já tem um contrato, né? Na verdade, tem uma parceria com a UFAP, aí de São Paulo, então, sem dúvida nenhuma, já colocar para a família, né, que o paciente apresentou uma parada e que ele reverteu, mas que agora ele precisa ser acompanhado, né, da terapia intensiva. Então, o fluxo do classe 1, né, já cabe direto para a indicação de uma terapia intensiva, né, porque é o paciente com alta instabilidade, e essa alta instabilidade ainda não diagnosticada. E aí, se existe um local que esse paciente deve estar de maneira mais segura, sem dúvida nenhuma, no ambiente de terapia intensiva. Marina, você levantou a mão, por gentileza. Na verdade, eu já peguei alguns casos que a gente indicou UTI, e a minha dúvida seria possível a gente fazer um termo que a gente indicou UTI, como se fosse um termo de recusa mesmo, e que o tutor está ciente que o tratamento ideal seria na unidade intensiva ou semi-intensiva, mas você falou que semi-intensiva até dá para fazer no hospital, porque normalmente a gente fazia esse termo meio que à mão, ou colocava no contrato. Como a gente não faz mais o contrato, talvez a gente tenha um terminho para poder imprimir, entregar para o tutor e isso ficar anexado na ficha. Que foi indicado TI, mas que por motivos particulares esse animal ficou. Eu acredito que Acho que é o termo de recusa mesmo. É o termo de não aceitação de conduta, o termo de recusa, né? Porque o termo de recusa, ele é um termo que você indicou o procedimento e a família, por algum motivo, não quis fazer. E o descumprimento dessa recomendação médica pode gerar prejuízo ao paciente. Então, nesse sentido, a família precisa assinar o termo, né? Beleza, perfeito, obrigada. E aí, nesse cenário, vamos ter situações, obviamente, que o paciente, a família não vai ter condições de manter o paciente na UTI, não vai conseguir, não tem condições financeiras, né? Mas, obviamente, que também o hospital não tem essa estrutura de UTI, mas o que tem que ser feito nesse cenário, né? Indicar a UTI, a família assina o termo, e aí a gente faz aquela troca de cuidados, né? Aí, nesse caso, como a família já teve o consentimento que precisa ir para a UTI e a família não quer colocar na UTI, aí só precisa o quê? A gente lembra que durante o nosso fluxo, a gente vai falar, tá falando do classe 1 agora, mas falando do classe 2,
lembre-se que o paciente classe 1 e classe 2, ele só pode realmente dar entrada na internação somente sobre uma autorização e uma conversa com o pessoal uma conversa entre veterinários para que esse paciente consiga subir. Mesmo porque a gente tem que tomar cuidado com algumas precauções para não gerar um problema maior, que é justamente esse paciente, que hora do dia, porque pode ter um horário de visita, né? E nós já criamos um protocolo como esse paciente deve subir no horário de visita, mas lembrar que todo paciente classe 1 e classe 2, que vai ter o seu transporte dentro do hospital feito, ele precisa um consentimento da equipe médica, né? Ou algum médico precisa se responsabilizar com ele. Porque o que a gente não pode permitir é que um paciente desse tenha uma parada ou venha a óbito durante o transporte intra-hospitalar. Então, a gente sabe que é um paciente de alta gravidade, a gente sabe que existe esse risco, mas a gente quer mitigar esses riscos justamente pelo fato de ter esses dois veterinários conversando entre eles a ponto que o veterinário sabe qual é a situação que ele vai encontrar quando esse paciente chegar e, obviamente, que o veterinário que entrega o paciente entrega com o maior número de informações para esse colega da sequência no atendimento lá em cima, né? Então, acho que é muito importante essa conversa, esse diálogo, e para que não haja problemas, né? Porque, basicamente, nós temos que entender, às vezes, eu acho que uma boa conversa e uma troca de cuidados é muito importante, porque às vezes o veterinário lá em cima não sabe como está a rotina lá embaixo e vice-versa, né? Eu acho que vale muita empatia nesse caso, a gente trabalha em equipe, lembra que o resultado final ele é dado por equipe, não é dado por mérito de um ou outro, né? Então, o sucesso com o paciente é um fruto de todos trabalhando, mas eu acho que é importante a gente seguir o protocolo nesses casos e a gente não levar para o pessoal, né? No sentido, o veterinário de cima não quer receber o paciente. Empatia, nós não sabemos como está o funcionamento lá de cima, né? Não sabemos como que está o andamento, quantos pacientes graves temos lá em cima também, né? Então é importante esse diálogo e o mais importante serviço é seguir o fluxo que nós já fomos estabelecidos. Então o paciente classe 1 é um paciente que deve invariavelmente ser encaminhado para a UTI. Só que dentro de um classe 1, que é o paciente que tem a parada, nós temos o universo dos pacientes que param na anestesia, né? E nós sabemos que esse universo de pacientes que param na anestesia tem um desfecho, segundo a literatura, muito melhor, né? Como eu falei para vocês, em relação a números, né, o Recover aponta que o paciente que para a anestesia ele tem 49% de chance de sobrevida não, de retorno à circulação espontânea. Quando eu comparo, por exemplo, como eu falei para vocês, aos 9% do paciente parada clínica. Já que o paciente de parada orgânica, aquele paciente que para da rua, nós não temos o diagnóstico da causa da parada, né? E isso faz com que, até a gente conseguir descobrir a causa, o paciente pode ter outras paradas, né? E isso que leva basicamente ao desfecho negativo. A vantagem do paciente da anestesia, que tem a parada, é que basicamente a gente já pega o paciente numa condição melhor, no sentido que nós temos o paciente muitas vezes já entubado, acessado, com monitoramento, com o eletro ligado, né? Com o médico do lado do paciente, que é o anestesista, e basicamente, né, a literatura aponta que a principal causa de parada, né, é o agente anestésico, né, que lá no 5T nós temos o tóxicos, de maneira geral, que são as drogas, né, e uma parada anestésica muitas vezes está relacionado basicamente a essas drogas, que o paciente tem uma sensibilidade um pouco maior, ou aprofunda, ou tem realmente uma reação, né, não esperada àquela droga que está sendo injetada, e óbvio, injetada ou inalada que seja. E aí, nesse cenário, a gente sabe que esse desfecho é melhor e muitas vezes as paradas anestésicas voltam mais, são diagnosticadas mais rápidas e esse paciente não precisa eventualmente para uma UTI, mas sim eventualmente para uma unidade semi-intensiva, né? Então, são dois cenários diferentes, são duas paradas, né, cardiorrespiratórias diferentes, né, com dois desfechos diferentes, segundo a literatura. Então, classe 1 acho que está bem claro em relação a como diagnostica o classe 1, né, e onde esse classe 1 deve estar. O paciente classe 2, relembrando, é um paciente que necessita de um cuidado, né, médico no período de 5 a 10 minutos, também não pode ser encaminhado, né? Lembra que o classe 1 não pode ser encaminhado, não há tempo para o encaminhamento, o classe 2 também não pode ser encaminhado, porque o que recomenda ser encaminhamento é quando o tempo de espera desse paciente é o suficiente para que ele chegue em outra unidade hospitalar. Agora, o classe 1 e classe 2, nós não temos esse tempo hábil, né? Porque a gente tem aí 10 minutos entre um local e outro,
e nós sabemos que muitas vezes isso não é factível, né? Em 10 minutos o paciente chegar em outro local. Então, por esse motivo, nós não podemos encaminhar essas duas classes. E só para a gente relembrar quem que é o classe 2, é o paciente que apresenta basicamente desconforto respiratório, né? É aquele paciente que não apresenta quadro de apneia em consciência, ou seja, ele não se encaixa no paciente classe 1, entretanto, ele apresenta dificuldade respiratória extrema, né? E que basicamente a gente pode caracterizar esse paciente na sala de emergência como um paciente que não responde, né, à oxigenoterapia não invasiva. Lembra que para todos esses pacientes você tem que seguir o ABC. O ABC envolve, né, nas manobras de biofornecimento de oxigênio, e esse paciente não responde a manobra de oxigênio ainda após o oxigênio terapia não invasiva, né, 50 a 100 ml quilo minuto de oxigênio nasal bilateral, ele ainda continua com sinais de desconforto, que a gente pode caracterizar de duas formas. O paciente ainda apresenta uma frequência respiratória acima de 40, com utilização de musculatura acessória abdominal, além de uma saturação arterial de oxigênio que não ultrapassa no oxímetro 92%. Então, esses são os dois critérios que a gente pode caracterizar o paciente como insuficiente respiratório agudo, principalmente do ponto de vista do oxigênio. É um paciente ainda que não responde, né, não tem melhora clínica com oxigênio nasal, apresentando-se aí com mais de 40 recursões respiratórias, e naquele quadro ortopneico, dispneico, e uma saturação no oxímetro abaixo de 92, mesmo após a suplementação de oxigênio. Então, esse é um paciente que dá para caracterizar, é um paciente classe 2, ou, obviamente, na triagem da emergência para o pessoal da recepção, é um paciente que ventila mal, né? Gleice, eu vi que você está com a mão levantada, por gentileza. César, eu queria que, se possível, né, você explicasse um pouquinho mais dessa diferença de taquipneia e dispneia, porque eu venho atendendo alguns pacientes dispneicos que eu vejo tanto dificuldade na recepção, quanto na triagem deles identificarem que esse paciente é realmente um classe 2. E aí a gente conversa, orienta, mas eu não sei se eu estou conseguindo deixar tão claro assim para as pessoas que vêm me perguntar, né, essa diferença de dispneia e taquipneia, que é difícil, né, às vezes até para a gente mesmo identificar se esse paciente ele é grave ou não, mas eu entendo que toda taquipneia também é um desconforto respiratório, e precisa ser investigado porque pode estar associado com dispneia também. E aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Ó, do ponto de vista técnico, a gente consegue dar o diferencial, porque a ausculta é um diferencial, né? A ausculta é bem importante nesse contexto. Nós temos a utilização do VetBlue, né? Que a gente vai começar a utilizar, vai ter treinamento agora de equipamento, né? Acho que na próxima visita a gente vai treinar. Então, tecnicamente, a gente tem aí substrato, né? A ausculta nos fornece bastante indicação para ver se é um ataque ou se é uma dispneia. A ausculta, o VetBlue e o próprio oxímetro, né? Então, a gente tem esses recursos técnicos para um diferencial técnico de uma dispneia. Do ponto de vista mais leigo, né, que o pessoal da recepção, eu não sei se a pergunta também é focada nisso, basicamente uma coisa simples, tá? Quem tem dispneia só se preocupa em se manter vivo respirando. Quem tem taquipneia faz outras coisas, tá? Então, um diferencial básico, taquipneia, você vê um paciente, por exemplo, taquipneico, e ele está olhando para o dono, olha para os outros, olha para o outro cachorro, fica olhando, fica cheirando, ele não está morrendo, ele está taquipneico. Não quer dizer que ele não está morrendo, tá? Mas é um pouco mais fácil a gente fazer diferencial. Às vezes um paciente chega lá taquipneico, só que ele está o quê? Procurando a coleira, vai cheirando, quer cheirar, fica voltando, volta para o dono, late para o outro cachorro. Meu amigo, isso não é dispneia. A dispneia é quando o paciente se preocupa exclusivamente em respirar. Se ele não foca em outra coisa, porque ele está numa agonia respiratória. Tá? Então, a maneira fácil de poder diferenciar isso, realmente, acho que clinicamente, é um pug respirando mal que está querendo pular no colo do dono. Né? Então, ele não está dispneico. Dispneico, pessoal, ele está morrendo. Ele assume aquela posição, estou falando de dispneico mais grave, obviamente, ele assume aquela posição ortopneica, né, de abrir a sua base ventilatória, estica o pescoço e só pensa nisso, ele só pensa em respirar. Né? Ele não tem posição, ele não tem conforto, né? E uma coisa assim que eu peço quando a gente faz o treinamento da recepção ver, é você ver a expressão do paciente, né? E eu acho que é muito didático isso, né? O paciente, ele está com desconforto, ele tá agonizando, né? Você vê que alguns deles ficam até com os olhos bem nítidos, né? Com aquele desconforto.
Então, basicamente, eu acho que uma maneira prática é que o paciente TAC ortopneico associado, né? Porque toda ortopneia é uma taquipneia, né? A gente tem que entender que ele está preocupado sim, em garantir que o ar entre nos pulmões, porque é isso que está mantendo a vida dele. O taquipneico não ortopneico é aquele paciente que está fazendo outras coisas, que ele só está respirando com uma taxa maior, mas ele consegue se preocupar com outras coisas, por exemplo, né? Latir para outro cachorro é uma delas. Quem está morrendo com ortopneia não late para outro cachorro, né? Basicamente, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder, se é claro, Gleice, mas é óbvio que isso é um critério muito subjetivo e um critério não técnico, né? Mas é um critério diferencial, às vezes, visual, né? Eu estou vendo um labrador que está taquipneico, mas ele está superativo, né? Superativo é como se tivesse o nosso cachorro andando na rua, né? O nosso cachorro fica taquipneico, só que se jogar uma bolinha, ele vai buscar. Um ortopneico joga uma bolinha, ele não vai nem olhar a bolinha, ele não está nem preocupado com a bolinha, está preocupado em se manter vivo, né? Então, basicamente... Tipo, é um paciente que tem desconforto respiratório. Então, acho que esclareceu sim, César. Era mais assim, se eu estava explicando certo para a galera da triagem, principalmente, que são as pessoas que a gente tem esse contato direto e às vezes tem dificuldade de entender quando que a taquipneia é uma dispneia, e eu acho que é basicamente isso. Se ele está desconfortável, aciona código azul para a gente investigar, e aí a gente lá na sala de emergência ausculta, né, e faz tudo isso. Porque às vezes eles têm também dificuldade na ausculta, né, e fica nessa dúvida. Então, acho que se é um paciente taquipneico desconfortável, né, não é esse que está felizão, preocupado com outras coisas, é um código azul também. Perfeito, perfeito. Eu acho que a resposta é essa, né, porque pode chegar vários taquipneicos e estarem pós-passeio, né? E um pós-passeio, eles é um cliente que trouxe o cliente para vacina e ele vem andando, né? Ele vai chegar taquipneico, né? Mesmo porque a maneira com que o cão perde temperatura é via respiratória. Os nossos cães não transpiram, né? Então, isso é um exemplo clássico. Então, você vai ver que ele vai estar, assim, totalmente... não vai estar desconfortável, parece que ele está taquipneico, mas ele está para lá e para cá, cheirando os locais, olhando para o dono, querendo subir no colo. Então, isso é uma característica de que quem está respirando mal ou está com dificuldade, não faz, né? Porque a preocupação, basicamente, e quantos cães agressivíssimos, né? Agressivíssimos que fazem edema, durante o edema eles ficam sem ação, né? Porque você fala, putz, porque a preocupação dele, ele vai morder, né? Não é que seja uma regra, mas eu já vi muitas condições desses cães pequenininhos que são extremamente agressivos durante o momento de edema pulmonar, né? Principalmente os cardiopatas, eles não relutam, né? Eles ficam assim preocupados em sobreviver mesmo. E quantas vezes, quando você começa uma terapia, o paciente começa a se sentir confortável, parece que ele confia em você, no sentido, pô, esse cara aqui, eu não sei se já teve essa impressão, mas como eu atendo muito na emergência, e eu já atendi muita situação que o cão parece que entendia que eu estava ali para ajudar, né? Isso eu tive várias experiências que quando ele sente o oxigênio, vê que ele está melhorando, parece que ele até procura o oxigênio, né? Como se ele estivesse entendendo aquilo. Mas claro, eu sou baseado só numa percepção pessoal minha. Mas sem dúvida nenhuma, Gleice, eu acho que é esse principal diferencial não técnico, tá? Que não deixa de ser técnico, né? Mas assim, é mais para um leigo poder, o pessoal da recepção poder fazer um diferencial. Porque aí, tanto o TAC pneico quanto o TAC dispneico, eles vão chegar com 40, mais de 40 incursões respiratórias por minuto, né? A diferença é que um tem desconforto, o outro não tem, né? Então, acho que esse é o diferencial número 1. E nós, tecnicamente, lá na sala de emergência, nós temos aí, além da ausculto, o VetBlue e, obviamente, as manobras de fornecimento de oxigênio e avaliar se o paciente é responsivo ou não a elas, né? A saturação é algo que nos guia bastante no diferencial dessas insuficiências respiratórias. Então, classe 2 é esse paciente com desconforto respiratório, não pode ser encaminhado, e aí ele deve ser conduzido ou em unidade de terapia intensiva ou unidade semi-intensiva, tá? Então, esse paciente deve ser encaixado nessas duas classes, né? Se, invariavelmente, ele precisar de suporte ventilatório, ele tem que ser conduzido na unidade de terapia intensiva, né? Na veterinária, pessoal, há uma classificação que não é a correta, que parece só quem precisa de ventilação mecânica está na UTI. Não é isso. UTI não se restringe à ventilação mecânica. A UTI ela se restringe a pacientes de alta complexidade e pacientes que não possuem a capacidade de manter a homeostase, tá? Então, quem que seria paciente da UTI? O que é manter a homeostase? É manter os órgãos funcionando, né? Manter as funções orgânicas.
Então, o que seriam funções orgânicas? É paciente que não consegue ter consciência, tem que ir para UTI. Paciente que não consegue manter a oxigenação, precisa ir para UTI. Paciente que não consegue manter débito urinário, né, não consegue urinar, precisa ir para UTI, né? Paciente que tem distúrbio de coagulação, né, plaquetas abaixo de 100 mil e que tem distúrbio de coagulação sangrante, né, devem ser acompanhados na UTI. Pacientes que têm alteração hepática, né, com prejuízo funcional hepático, devem ser acompanhados na UTI. Né? Pacientes que têm alterações intestinais importantes, né, como atonia ou isquemia, devem ser acompanhados na UTI. Então, a gente tem uma gama de fatores que indicam o paciente da UTI. É óbvio que na veterinária nós não temos essa precocidade em encaminhar para a UTI, porque nós não temos tantas UTIs assim, né? Então, de maneira geral, é lembrar que a gente não pode simplesmente justificar que só porque o paciente vai ser entubado, ele precisa ir para a UTI. Um paciente que muitas vezes não precisa, né, ser entubado naquele momento, nós encaminhamos para a UTI para que ele não seja entubado, na verdade. É que a UTI consiga tratar esse paciente de numeração precoce mais intensiva para que ele realmente não precise ser entubado, por exemplo, com o recurso, por exemplo, de oxigenação nasal de alto fluxo. Não sei se já ouviram falar dessa tecnologia, mas a gente coloca um aparelho que é de alto fluxo de oxigênio, e esse aparelho, só para vocês terem uma ideia comparativa, o baixo fluxo que a gente estava discutindo, que é o que a gente tem disponibilidade para fazer no hospital, ele fornece ali via fluxômetro de 50 a 100 ml por quilo, né, por minuto. O alto fluxo pode chegar a 1 litro a 2 litros por minuto, né? Ou seja, praticamente 10 a 20 vezes mais oxigênio. E a vantagem de fazer essa técnica é que muitas vezes você pode, às vezes, não necessitar de uma intubação. E não necessitar de uma intubação é muito melhor do que você ter que intubar um paciente. Então, muitas vezes a gente manda o paciente para a UTI com dificuldade respiratória, justamente para que evite-se uma intubação. Não quando ele piora, precisa ser intubado, eu mando ele para a UTI. Então, o critério, né, de a gente mandar um paciente para a UTI muitas vezes é evitar uma descompensação. Né? É claro que no nosso cenário da veterinária, muitas vezes os pacientes já chegam mal, né? E, obviamente, o fato de chegarem muito mal já necessita um encaminhamento direto para a UTI. Mas não necessariamente o paciente muito mal precisa ir para a UTI. Às vezes aquele paciente já tem instabilidade e a gente não consegue estabilizar, e aí naquelas primeiras horas de atendimento, esse paciente nós já encaminhamos, obviamente, para a UTI. Mas é óbvio que nesse cenário nós teríamos que acionar a semi-intensiva primeiro, tá? E a semi-intensiva é um cuidado onde que eu não tenho grandes intervenções, né? Eu não tenho grandes intervenções, como praticamente ventilação, hemodiálise, né? Muitas vezes a gente não tem acessos arteriais na semi-intensiva, né? Então a gente tenta manter os cuidados menos complexos, né? Na UTI, nós já temos cuidados muito mais avançados, por exemplo, hemodiálise, suporte ventilatório, todos os acessos, né? E a gente consegue manter esse paciente mais monitorizado dentro da UTI. Mas, enfim, como a gente tem uma estrutura e uma equipe muito boa, essa parte de oxigenação nasal não invasiva, né? De baixo fluxo, associado toda a parte de cuidados voltados a controle de dor, a gente já tem, esse paciente classe 2, ele pode sim ser encaminhado para a semi-intensiva, né? A gente tem a classe 2 de internamento, né? E na vigência de uma não resposta, obviamente que esse paciente deve ser encaminhado para a UTI, mas é óbvio que a gente tem a condição de manter esse paciente em semi-intensiva ali no hospital. Então, esse seria o classe 2. Quem que seria o classe 3? O classe 3 é o que não preenche, obviamente, nenhum critério classe 1 e classe 2, mas que apresenta aí sinais de alteração perfusional periférica, né? E lembrando quais são na verdade, o paciente que apresenta choque oculto, né? Basicamente caracterizado o choque oculto com alteração perfusional periférica e hiperlactatemia, né? Então, quais são as alterações perfusionais periféricas? É aquela que a gente basicamente recomenda que faça até na triagem, né? Que é a ausência de, na verdade, pulso fraco, né? Na verdade, é pulso, né? Mucosas, TPC, delta de temperatura e borburígenos intestinais. Então, se o nosso paciente apresentar dessas 5 variáveis, relembrando, pulso, mucosa, TPC, delta de temperatura e presença ou não de sons intestinais, se o nosso paciente apresentar 3 dessas alterações perfusionais, 3, né? 3 ou mais, associado à hiperlactatemia, leia-se um lactato acima de 3,2 milimol por litro,
ele já é considerado, segundo a literatura, como um paciente em choque oculto, né? E esse paciente deve ser acompanhado e ele é considerado um classe 3, ele tem indicação, né, de internação imediata, esse paciente. Lembrar que se esse paciente for um paciente que tem um foco de infecção conhecido ou presumido, já se indica ativar nesse paciente o protocolo de sepse, que nós já discutimos, né? Que é antibiótico precoce associado à reanimação volêmica, né? E esse paciente não pode ser liberado para casa, né? Esse paciente tem que ter a internação, mesmo porque esse paciente é séptico, né? E a sepse não pode ser tratada a nível domiciliar, a sepse é tratada a nível hospitalar. Então, esse paciente tem que abrir o protocolo de sepse. Eu não estou falando que todos classe 3 são sépticos, né? Todo classe 3 que tiver essas 5 alterações, 3 de 5 e hiperlactatemia, um dos diferenciais de causa desse classe 3 é a sepse. E se for sepse, tem que abrir protocolo, né? Então, o protocolo lembrando antibiótico precoce associado à reanimação hemodinâmica desse paciente. Esse paciente tem que ter internação indicada pela nossa equipe. Na ausência de um critério de internação, a família não quer, tem que assinar termo, né? E lembra que esse paciente deve ser conduzido na classe 3, ou dependendo da instabilidade que esse paciente tiver, é importante que já coloquemos ele na semi-intensiva, né? Na semi-intensiva pelo simples fato de que esse paciente, se for séptico, ele pode se instabilizar em alguns momentos. Então, é importante já que a família já tenha ciência que esse paciente pode virar uma semi-intensiva, ou já colocar ele paciente em semi-intensiva. E lembra-se que se for sepse, ainda pode evoluir para o quadro mais grave e precisar de suporte avançado, precisar de suporte ventilatório, suporte hemodinâmico invasivo, ou até mesmo suporte hemodiálise, e esse paciente pode precisar de uma UTI também, né? Então, esse seria o paciente classe 3. O paciente classe 4 é aquele paciente que não apresenta dessas 5 disfunções, ele apresenta 2 ou menos, né? 2 ou menos dessas disfunções. Lembrando que 3 ou mais já é um classe 3, e esse classe 4 não apresenta hiperlactatemia, tá? Então, é um paciente que apresenta-se no hospital com uma queixa a definir ou uma queixa já definida. Você faz essa avaliação periférica, ele tem 2 ou menos, né? E já é considerado um classe 4. E o classe 4 não tem indicação nem de semi-intensiva nem de UTI, ele pode ser acompanhado na enfermaria do hospital, né? E quando um paciente deve, dentro da hospitalização, esse é um critério mais voltado que a gente pode utilizar dentro do próprio PA, né? Que é a classificação triagem e classificação. Então, a gente já tem esses critérios mais clássicos, né? Que o paciente deve seguir para UTI ou para semi-intensiva. E dentro do internamento, porque os pacientes também podem piorar do ponto de vista clínico, né? E dentro do internamento, nós temos que saber que se o paciente tiver necessidade de uma instabilidade total hemodinâmica, de estabilidade total de sistemas, ou necessidade de ventilação mecânica ou hemodiálise, ele deve ser acompanhado, sem dúvida nenhuma, na UTI. E dicas importantes, né? A dificuldade respiratória, claro, é uma delas, mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre monitoro, que é um paciente que já está apontando que vai piorar, é o monitoramento das disfunções orgânicas, né? A disfunção orgânica é algo que a gente busca incansavelmente nos pacientes graves, né? Então, as disfunções orgânicas, lembrando quais são as disfunções orgânicas, a gente já discutiu sobre elas agora, mas lembrando, tá? São 9 disfunções orgânicas, tá? Vocês têm anotado, se quiserem anotar, né? Eu já mandei no material para vocês também. Disfunção neurológica, né? Como que se apresenta a disfunção neurológica? Alteração de nível de consciência, tá? É uma disfunção. Disfunção pulmonar, né? Falha no processo de oxigenação. Nós já vimos como caracterizamos isso, né? É um paciente que não responde à oxigenoterapia e continua com dificuldade respiratória. Isso é clínico, mas lembra-se que a gente pode também fazer o critério técnico, né? Que é fazer gasometria, né? Quando a PaO2 é abaixo de 60 milímetros de mercúrio, também caracterizo, com um FiO2 de 21%, eu caracterizo insuficiência respiratória. Ou quando o índice PAF, né, que é o índice de conversão da PaO2 sobre o FiO2 é menor que 300, mas isso eu preciso de gasometria e o paciente precisa estar suplementado com oxigênio. Mas, de maneira geral, para ficar mais fácil o entendimento de uma dificuldade respiratória, a gente pode caracterizar como aquele paciente que mantém desconforto mesmo após a suplementação de oxigênio bilateral e não mantém saturação. Então, ele classifica aí como insuficiente respiratório e tem uma disfunção orgânica. Então, já foi 2, sistema nervoso central e pulmão.
Sistema circulatório, é aquele paciente que não consegue manter pressão arterial média acima de 105, ou em caso de cães, uma pressão sistólica acima de 90, ou em caso de gatos, é um gato que não consegue manter pressão sistólica acima de 100. E aí seja uma disfunção orgânica circulatória, né? Então, cães com PAS abaixo de 90 ou gatos com PAS abaixo de 100 também já podem ser caracterizados como disfunção. Então, foi a terceira circulatória. A quarta, hepática, tá? Quando as bilirrubinas, tá? Estão acima de meio, tá? Então, a bilirrubina acima de meio já caracteriza o paciente como um insuficiente hepático, tá? Disfunção renal é quando a creatinina sérica é acima de 2, tá? Ou o débito urinário é abaixo de 0,5 ml/hora por mais de 6 horas. Ou seja, caracterizando um paciente oligúrico, anúrico. Aí um detalhe importante, tá, pessoal, sobre o renal. Por isso que eu acho que tudo tem que ser contexto, né? Imaginar, por exemplo, eu falei para vocês que acima de 2, tá? Só que, tá, o detalhe importante, mais importante do que o valor isolado, é a gente acompanhar o paciente conforme os dias. Por exemplo, se o paciente hoje apresenta-se, né? Chegou hoje na emergência, eu tenho uma creatinina de 0,6, tá? 0,6 de creatinina. Uma creatinina relativamente sem nenhum significado clínico aparente. Só que amanhã nós dosamos a creatinina e a creatina está 1,2. Hoje está 0,6 e amanhã está 1,2. Aí eu pergunto a vocês, é grave ou não é grave? Sim ou não? 1,2 de creatinina. Perguntar para vocês, tem um paciente com 1,2 de creatinina, é grave? É grave pelo aumento, né? Exatamente. Se você for avaliar o número isolado, sem contexto, você vai falar, César, pelo íris, 1,2 não é nada, né? O íris, para quem não conhece, é o consenso, né, de estadiamento de doença renal crônica para cães e gatos. Então, 1,2 para o íris não é nada. Entretanto, pelo Akin, né, que é a classificação de insuficiência renal aguda, o Akin já classifica como estágio 1 da doença o incremento da creatinina em 50% da basal. Nesse cenário, de 0,6 para 1,2, eu tive um incremento de 100% da basal, não foi 50%. Ou seja, eu já tenho um estadiamento para insuficiência renal aguda. Então, esse paciente já é grave. Então, é um paciente que a gente tem que ficar muito mais de olho nele. E é por isso que a gente tem que acompanhar essas disfunções orgânicas todos os dias. Por quê? É só esse acompanhamento que nos dá o comparativo e o que a gente chama de pareamento de exames. O que é o pareamento de exames? É eu comparar o paciente do ontem com hoje e saber qual que é a gravidade, como que ele evoluiu. Então, tem que pedir. E aí, um outro contexto que é importante, né? Pelo Akin, qualquer paciente que faz uma anúria, né, caracterizada com débito menor que 0,5 ml/hora, é considerado insuficiente renal. Só que qual que é o contexto? É um paciente que faz oligúria, anúria, com esse índice, mas um paciente que seja hidratado. Só que ninguém lê isso no Akin, né? O paciente tem que estar hidratado para ter isso aí. O que acontece? Se eu tenho um paciente na UTI, que eu admito ele está que nem uma uva passa de desidratação, pessoal, eu rezo para que ele não produza urina. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou rezar para ele não produzir urina. Por que contexto? Porque um paciente com desidratação grave, eu preciso que o rim funcione. Como que o rim funciona nesse contexto? É não produzindo urina. Porque eu espero que um rim funcional não produza urina no déficit de água. Isso implica que o rim está funcionando. Não quer dizer que ele esteja funcionando normalmente, mas que ele está funcionando. O que seria muito pior nesse cenário? Um paciente que está aparecendo uma uva passa produzindo urina. Isso faz com que eu já pense que o rim está danificado, porque eu não espero quem está desidratado, que nem uma uva passa, produza urina. Concordam comigo? Então, o contexto de avaliação de uma oligúria tem que ser contextualizado se o paciente está hidratado ou não. Porque na vigência de uma desidratação grave, eu espero realmente, até eu corrigir a desidratação, que o paciente urine pouco. Está com microfonia só para mim ou para vocês também? Acho que melhorou, né? Então, eu não espero que meu paciente urine. Então, tudo isso tem que ser colocado num contexto. Sem contexto, não há avaliação de paciente. Então, a gente coloca mais um critério aí,
de classificação para ver se o paciente precisa ou não de uma UTI. Então, a gente já falou da insuficiência renal. A disfunção hematológica, né? Plaquetas abaixo de 100, com tendência à redução e com tendência a sinais de sangramento, né? Então, isso também caracteriza uma disfunção hematológica. Uma disfunção microcirculatória, que é a hiperlactatemia, quando o lactato está acima de 3,2 milimol por litro, e uma disfunção intestinal, caracterizada pela ausência de borburígmos intestinais. E aí a gente fecha as nossas 9 disfunções. Neurológica, circulatória, pulmonar, hepática, renal, lembra que tem 2, então conto 6, intestinal e hematológica. Tá? Hematológica e microcirculatória, que é o lactato. Então, nós fechamos as 9 disfunções orgânicas. Então, esses pacientes, para a gente ter um critério que ele deve ou não ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, é quando ele começar a apresentar disfunções orgânicas. Então, esse paciente com disfunções orgânicas deve ser mantido em terapia de semi-intensiva e, na vigência de uma piora de disfunções, ele deve ser encaminhado para a terapia intensiva. Então, esses são os principais... Oi? Então, esses são os principais problemas que nós podemos encontrar e, obviamente, esses são os critérios que poderiam levar um paciente a encaminhamento para a unidade de terapia intensiva. Então, é importante que a gente busque essas disfunções orgânicas insensavelmente. Isso vale, obviamente, de uma equipe que já vai prospectar isso para a família, né? Falando, olha, pessoal, eu vou ter que fazer esse quadro, vou ter que fazer esses exames. Por que fazer exames todos os dias em paciente que pode descompensar? Porque são os exames que nos ajudam a balizar a nossa conduta no sentido de que ele está piorando a parte de disfunção e necessita de um encaminhamento ou um escalonamento de cuidados médicos, né? Então, é importante que a gente tenha sempre em mente e avaliar isso no nosso paciente, né? Esses seriam os critérios que o paciente deveria ser encaminhado para unidade semi-intensiva ou até mesmo unidade de terapia intensiva. Então, basicamente, é uma revisão, né, de como que a gente pode discutir, avaliar, e aí a gente pode abrir agora para as nossas perguntas, né? Quais são as dúvidas, né, que eventualmente vocês tenham, para que a gente possa alinhar e discutir isso. Aproveitem para tirar as dúvidas, gente. Essa classificação de triagem está muito clara para vocês? E qual que é o contexto dela no encaminhamento do paciente de uma unidade de terapia intensiva, uma unidade semi-intensiva? E lembre-se que um paciente pós-parada, como eu falei para vocês, ou um paciente com dificuldade respiratória, o melhor que pode ser feito realmente, e é claro, o que eu sugeriria, que até a gente pudesse, antes de subir o paciente, fizesse o tratamento, né? Que seria, que a gente já avaliou isso no paciente dispneico, né? A gente já fez até um fluxograma que está pronto, né? Como que a gente aborda um paciente dispneico, né? A gente ceda o paciente, fornece oxigênio, né? Espera o tempo e aí depois nós seguimos, né? Fazemos o diferencial, nós tivemos esse algoritmo já formado, o diferencial de uma dispneia respiratória, de uma dispneia pulmonar, cardiorrespiratória, né? Como diferenciar um problema cardiorrespiratório de um problema só respiratório exclusivo, né? A gente já tem aí um fluxograma bem definido de como que a gente faz esse diferencial e como nós tratamos esse paciente em relação à terapia, que a terapia muda, né? Então, basicamente, a gente começa uma terapia, a responsividade dessa terapia e a responsividade, principalmente ao ABC, é que a gente pode escolher ali na sala de emergência se esse paciente, esse paciente precisa ser entubado, né? E esse paciente deve ser encaminhado. A Giovana está perguntando se os parâmetros vão ser colocados na triagem. Na verdade, eu acho que a gente já tinha colocado, inclusive, na triagem, esses parâmetros de perfusão periférica, né? Eu não sei se está sendo executado, porque são parâmetros relativamente simples, né? Não são onerosos para o hospital, basicamente eu estou falando aí de mucosa, TPC, pulso, presença de borburígmos, o que vai realmente dificultar basicamente é o delta de temperatura, mas é só por causa do termômetro infravermelho. Mas se deixar um termômetro infravermelho na triagem, não faz sentido, porque é só aferir a temperatura central, aferir a temperatura periférica interdigital pelo termômetro infravermelho e fazer a diferença. O delta de temperatura abaixo, o delta de temperatura é a comparação, né? Nada mais é que a temperatura central menos a temperatura periférica, né?
E aí, o lactato, desculpa, só para finalizar o delta, lembrando que o valor de delta acima de 6 ou 8, né, entre 6 e 8, superior a 6 a 8, né, nós já temos um quadro de disfunção, então já entra em disfunção orgânica, de disfunção periférica, tá? Alteração perfuncional periférica. Aí, na verdade, o lactato só deveria ser coletado, né, na vigência quando o paciente tiver mais que 3 dessas classificações, né, para coletar lactato em todo mundo. Então, o paciente tem, dessas 5 alterações perfusionais, ele tem 3 ou mais. Aí, obrigatoriamente, nós teríamos que colocar no nosso fluxo a dosagem de lactato sérico. Aí, essa função tem que ser feita ali pelo trainee ou chamar o veterinário, né, o veterinário da clínica médica, né, não o trainee, para ali coletar uma gota de sangue e a gente fazer o lactato, porque na vigência de 3 ou mais alterações perfusionais periféricas com hiperlactatemia, ele já é um classe 3, né? E isso é fácil de implementar, tá, Giovana? Porque é super simples ali, porque é só avaliação física, né, do paciente. Não precisa de nenhum exame de sangue, nada, com exceção do lactato, né? Mas o lactato não são todos que vão fazer, né? Só se tem 3 ou mais alterações. E não preenchem critério de classe 1 e classe 2, né? Porque um classe 1 e classe 2 é atendido na emergência, né? Ele nem é atendido ali na triagem. Né? Giovana, consegui responder sua pergunta? Depois você coloca aqui. Eu não sei se está com o áudio aberto, mas só coloca se eu respondi sua pergunta. César, você falou daqueles 2 catéteres intranasais com fluxo de 100 ml quilo, né? Minuto, E saturação de menor que 92%. Por quantos minutos você considera, assim, para entrar insuficiente? A estabilidade, tá? A estabilidade do oxigênio, né? Quando o paciente está com oxigênio nasal, a gente dá um tempo aí de 3 a 5 minutos, tá, Carol? Seria 5 minutos um tempo de melhora. Associado à sedação, tá? A gente seda sim, sedado paciente. já, né? Sim. Então, pelo menos uns 5 minutos para que haja aí um tempo para que a gente tenha que a gente chama de capacidade residual funcional, né? Para que o oxigênio chegue efetivamente a todas as áreas pulmonares. Então, pelo menos uns 5 minutinhos, tá? O catéter, eu vou até pedir para A gente não costuma passar 2 catéteres lá embaixo. É que, na verdade, a gente vou tentar ver se a gente consegue comprar, que tem falta, tá, Carol? É um catéter que chama nasal tipo óculos. O que entra 2, né? Isso. É exatamente o nasal tipo óculos. Por que é tipo óculos? Porque ele te coloca atrás da orelha aqui, sabe? A gente é amarrado, não é estruturado, né? A gente amarra. Ele é humano, esse catéter, ele não é veterinário, tá? Ele é de humano. Só que a gente compra o neonatal e o pediátrico, tá? E pode comprar o adulto também, porque o adulto é para cachorro bem grande. Então, tivesse os 3 tamanhos, a gente pode tentar colocá-la no hospital e assim, quando chegar um paciente, é só colocar na concentradora ou no fluxômetro o cateterzinho nasal. Porque, assim, eles costumam tolerar, né? É óbvio que costumam tolerar mais quando estão sedados, mas como a sedação é um dos protocolos, né? Uma das coisas que a gente lança a mão ali na emergência para controlar a ansiedade do paciente e facilitar todos os processos do suporte de básico à vida, muitas vezes, sob sedação, há uma boa tolerância, tá? Pelo menos assim, os pacientes que eu atendo, que eu cedo, a gente já discutiu também sobre o protocolo de sedação na emergência, a gente sabe que tem uma boa resposta, eles conseguem tolerar bem o oxigênio, né? Sedados, né? A maioria deles sedados. O Igor perguntou, o delta acima de 6 vale para qualquer? A temperatura tem que ser a central, né? A temperatura central, ou seja, a temperatura central nós consideramos 2, tá? Segundo os estudos, na veterinária são 2 temperaturas centrais recomendadas, ou a temperatura retal ou a temperatura esofágica, tá? Na anestesia, né, o pessoal invariavelmente às vezes tem a possibilidade de colocar, eles colocam o termômetro no esôfago, né? Passa a ser a temperatura central. Na emergência, nós não temos, nem na internação, porque nós não temos UTI, né? Na UTI, quando o paciente está entubado, né? A gente também, como está entubado, ele está sem reflexo, a gente coloca no esôfago também, porque facilita e não precisa o enfermeiro toda hora ali aferir temperatura, a gente coloca monitorização contínua de temperatura. Agora, na emergência, né, na internação na UTI, aí a temperatura retal que passa a ser a central. Aí a conta do delta é a temperatura retal, ou seja, uma temperatura central, que aí pode ser retal ou esofágica, menos a temperatura periférica. E essa relação, quando é acima de 6, já é considerada uma alteração profissional periférica. Respondi, Igor?
No caso, eu entendi, tá? Se a temperatura central estiver baixa, aí provavelmente ele pode ter um quadro de desativação simpática, né? Que aí o que acontece? A temperatura retal baixa pode fazer com que esse paciente não tenha mais vasoconstrição seletiva. Isso acontece muito presente, muito marcante no gato. Nós também já discutimos as particularidades do ferino na emergência, a gente pode até discutir novamente, mas lembra que o gato desativa o simpático com temperatura, então o que acontece? A temperatura central vai começar a cair e vai ficar igual à temperatura periférica, ou muito parecida, ou esse delta vai ser menor que 6. E aí pode dar a falsa impressão de estar menor que 6, está normal. Não, o delta só tem validade quando a temperatura central está normal. Quando a temperatura central não estiver normal, o delta não tem acurácia, tá? Então, você não pode confiar no delta quando a temperatura central não está normal, tá? Então, pacientes hipotérmicos, o delta não é mais confiável, pelo simples fato que o delta avalia, basicamente, pessoal, ativação simpática, tá? E a ativação simpática se dá por vasoconstrição periférica seletiva. E uma vez que o paciente tenha um quadro mais grave de hipóxia geral e tem uma diminuição do metabolismo, o sistema simpático já não funciona. E aí a temperatura central cai, fica muito próxima da temperatura periférica, e nesse cenário a gente não tem como avaliar mais essa resposta simpática, então o delta passa a não ter mais correlação clínica com a gravidade, porque o delta vai estar de 2. Mas lembra que o delta do morto é 0, né? Lembra? O delta do morto é 0. E não significa que o delta 0 está normal, pelo contrário, o paciente está morto, né? Então lembre-se que tem que ter contexto, né? Então, esse número sem contexto, ele é só um número aleatório, né? Acabei de dar um exemplo, por exemplo, da oligúria, que a oligúria muitas vezes ela é desejável, né? Na maioria das vezes ela não é desejada, a oligúria. Só que em algum contexto ela é desejável, porque eu espero que ele não urine mesmo, né? Então vai depender muito do contexto. Eu não sei, Igor, se eu respondi a sua dúvida. Era isso que você queria saber? Aí só coloca aqui se era isso. Isso era, assim, é isso mesmo. Beleza. Dá para fazer o catéter nasal duplo, low cost? Sim, dá para fazer, sem dúvida nenhuma, né? Já fiz muito, né? Quem nunca, né? Basicamente a gente bota 2 sondas uretrais, que é aquele dispositivo que a gente bota em todos os orifícios, menos na uretra, né? Que é aquele dispositivinho lá que a gente usa, menos na uretra a gente usa ele, mas a gente usa em tudo. Dá para fazer sim, a gente coloca com a ajuda do 3 vias, tá? A gente coloca 2 sondas uretrais, num 3 vias e liga o fluxo de oxigênio. E aí passa a ser um catéter bilateral, que aí você não precisa ter 2 cânulas de fluxo, né? Com uma só, ligado num 3 vias, ligado nas 2 narinas do paciente. Sem dúvida, é uma opção sim, Igor. César, mas nesse caso você tem que aumentar o fluxômetro, a quantidade de oxigênio fornecido? Ou não? Não, porque a vazão é uma só, né? A vazão é uma só, a vazão de baixo fluxo, Gleice, ela pode chegar de 50 até 200 ml por quilo, tá? Por minuto, né? 200 é o máximo que o paciente tolera. Mais que isso, ele começa a ter intolerância, né? Lembre-se que o baixo fluxo dá intolerância porque o ar, ele sai ou da concentradora ou do fluxômetro, ele sai com uma temperatura mais baixa e muitas vezes sem muita umidificação, né? Lembrar que quanto maior o fluxo que você coloca, menos tempo para umidificar, mais seco chega na via aérea. E isso implica o quê? Que o paciente, com o tempo, com maior fluxo, o ar entrando mais gelado e mais seco, começa a ressecar a narina, né? E isso pode prejudicar. Além do mais, no cão e no gato tem um prejuízo ainda, né? Porque eles não entendem que aquele fluxo de ar é bom para eles se assustam com aquilo, né? Diferente do humano, que o desconforto está basicamente no ar gelado, sem umidificação com o tempo, no cão, além de ter esse efeito, ele tem o efeito de o fluxo maior assustar o paciente fica assustado, né? Ele não sabe que aquele fluxo de ar, de oxigênio está melhorando. Então, quanto maior o fluxo, maior o potencial de desconforto do paciente, né? Tanto do ponto de vista de assustar e não saber o que está acontecendo, quanto do ponto de vista de ressecar a via aérea, né? E desconfortar fisicamente mesmo, né? Você colocar um catéter e ele ficar meia hora no seu nariz com ar mais gelado, né? E se vir direto do cilindro, ele vem mais gelado ainda, né? Da concentradora, ele vem na temperatura do ambiente.
do cilindro ele vem gelado, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção que o paciente vai entrar em desconforto mais rápido, né? A vantagem do autofluxo, que é aquela outra técnica, é um dispositivo que ele umedece o ar de uma maneira que o ar chega a ter uma umidade relativa de quase 98% para chegar na via aérea. E ele chega aquecido, porque o sistema ele tem como se fosse uma serpentina que aquece o ar e o ar chega ao paciente a quase mais ou menos a 38 graus, né? Você pode ajustar, essa temperatura é ajustada, tá? De 30 a 38 graus. E aí você tem um ar quentinho e muito umidificado chegando na narina do paciente, né? E isso melhora muito o conforto do paciente, por isso que eles aceitam fluxos 10 a 20 vezes maiores do que o fluxo do baixo fluxo, né? Que é esse catéter que a gente usa na sala de emergência. César, Mas, pois não. em relação ao lactato, me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, no fluxograma tem valores diferentes para cão e gato. Para cão seria 2,5 para 3,2 para gato, cão. 3,2,2, isso mesmo, bem lembrado. E em relação, eu já vi várias pessoas com a mesma dúvida sobre onde coletar esse lactato. Tem que ser da jugular, a gente pode aproveitar aquele sangue que volta do catéter, pode ser arterial, sempre tive essa dúvida. Sala de emergência, o que vem do catéter ou da jugular, qualquer um dos dois. Não tem diferença e não muda a sua conduta, porque tem estudos que já comprovam que isso não muda a conduta. Lactato acima de 3,2, eu só evite a coleta, por exemplo, no membro, que o membro, por exemplo, vamos dizer que é um paciente do trauma, ele foi mordido naquele membro, o membro está todo demasiado, todo, assim, comprometido. Aí evita o lactato naquele membro, tá? Mas, tirando essa situação que eu tenho um comprometimento vascular nítido no membro, né? Você vê, o membro está demasiado, o membro está comprometido, a gente evitaria a coleta nesse membro, ou até mesmo do próprio catéter. Mas, salvo essa exceção, você pode fazer porque não vai implicar na sua tomada de decisão diferente. Para a sala de emergência, não. E num contexto mais de internação? Internação, nós solicitamos que as próximas coletas sejam feitas via jugular, tá? No paciente de UTI, nós recomendamos a coleta em veia cava, né? Que aí é por catéter central. Mas aí no paciente hospitalizado, nós preconizamos, e até mesmo todas as coletas, né, dos pacientes, sejam para exames de sangue, sejam feitos jugular, né? Porque muitas vezes é mais confortável para o paciente, inclusive, né? E a gente é mais rápido na coleta e às vezes até a própria contenção fica um pouco mais rápido, né? Então é isso. Ô Marina, você tem a consciência que a sua câmera está ligada, né? Então tá. Não faça nada que te comprometa, pelo amor de Deus, sua câmera está ligada, tá? Por favor. Então tá, por favor, porque vai que, né? Você esqueceu que está ligado, porque eu tô vendo que você está mexendo na casa aí, e eu falei, deixa eu avisar, porque não faça nada que te comprometa, porque nós temos várias situações, seu áudio está desligado. Várias situações comprometedoras, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu estou ouvindo tudo, é que eu estou aproveitando aqui o tempinho, estou marcando as coisas, mas eu vou desligar a câmera. Não, pode... Marina tá faxinando a casa. Não, pode ficar com ela ligada. Eu não me preocupo a câmera ligada, me preocupa que se você esquecer que ela está ligada e você fazer as coisas... Entendeu? Então, tranquilo. Só quis te avisar e deixar você ciente disso. Tá bom, desculpa. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá. E aí, pessoal, alguma dúvida? Em relação a custo, boa pergunta, Igor. O autofluxo, o sistema que chama OptiFlow, né, que é o sistema que a gente usa autofluxo, ele é caríssimo, tá? Só para você ter ideia, o adaptador da serpentina, a gente tem a base, né, do umidificador, do umidificador. Na verdade, a patente ainda é de uma marca, chama-se Fisher-Paykel, tá? Só eles têm a patente ainda hoje, não foi quebrada a patente. Eu não conheço nenhuma marca que seja de alto fluxo que não seja da Fisher-Paykel. Então, eles têm lá a patente da base, né? A base hoje, só para você ter uma ideia, vai custar por volta de 11 a 12 mil reais, uma base. Essa é a base, ela é fixa, né? Aí você pode comprar o sistema de autofluxo. Aí o sistema de autofluxo,
o sistema de umidificação e aquecimento, ele deve estar custando de custo, e ele é descartável, tá? Ele deve estar custando de custo por volta de uns R$800, tá? Ele é descartável. E é o que a gente chama de pronga, né? Que é o catéter OptiFlow, que é o que liga ao paciente, que é biocompatível, né? É um sistema que é da OptiFlow, que também é da Fisher Paykel. Ele deve estar custando a pronguinha por volta de uns R$500 a R$600. Então, se eu juntar os 800, né, com os 500 a 600, nós temos aí um custo operacional aí de mais de quase R$1.500 a R$1.600, no mínimo, tá? Então, isso é o custo operacional. E lembra que esses dois circuitos são descartáveis. Então, o que implica, o Igor, é que o alto fluxo, quando o paciente tem que ir para o alto fluxo, é por isso que eu falei que a gente entende que o paciente que precisa de UTI não é o paciente que precisa ser entubado e ventilado. Porque se ele vai para a UTI e precisar de alto fluxo, ele vai para a UTI, né? E na UTI tem um valor agregado. A gente consegue cobrar aí 3, 4 mil reais de uma internação de UTI. E é justamente por isso, porque ele não vai ser entubado, ele vai ficar no oxigênio não invasivo? Sim, mas ele é caríssimo, o oxigênio não invasivo. A técnica é muito cara. O que implica é que não precisa ser entubado. Na verdade, assim, se ele ser mantido no alto fluxo e não ser entubado, para ele é melhor, concorda? Mas e para isso ele precisa ser mantido na UTI, até mesmo pelo custo, né? Porque é um sistema que eu posso chutar por baixo, eu não sei quais são os valores atuais, porque como o autofluxo foi muito usado no Covid para humanos, né? A gente sabe que pode ter entrado em falta, e tanto é que eu vi alguns hospitais veterinários que estavam em falta de comprar o circuito, porque não tinha para vender. Porque como várias insumos da veterinária foram, assim, entraram em escassez por causa que a prioridade é só venda para os humanos, né? Karen, eu vi que você está com a mão levantada. Oi, boa noite. César, deixa eu te perguntar duas coisas. Uma, na UFAP tem o alto fluxo? Sim. Tá, essa era uma pergunta. A segunda é que lá no PA a gente atende muito paciente que seria classe 1, classe 2, que normalmente a gente indica UTI. E uma pergunta, eu sei que a gente tem o termo de não aceitação no sistema, mas ele é um termo que você tem que escrever, que é de UTI e tudo. Tem como a gente fazer um termo rápido que a gente jogue no sistema, por exemplo, termo de não aceitação de UTI, e já está tudo escrito, por exemplo, a gente está encaminhando o paciente com alto risco de óbito para internação, e o tutor está ciente disso, e mesmo assim ele optou por deixar, enfim, na nossa internação ou não encaminhar. Eu acho que, na verdade, é uma coisa, eu acho que talvez fácil de pôr no sistema e faria bastante diferença para nós clínicos, porque toda vez que acontece isso de UTI, a gente fica um tempinho no sistema só para escrever que é um paciente que está encaminhando para UTI e tal. É só para facilitar realmente mesmo. É mais um termo. Podemos sim. É mais um termo, só temos que avaliar o custo-benefício, não o custo de implementação, porque isso não tem custo financeiro, né? Mas o custo, assim, de ter mais um termo para preenchimento. Agora, se todo mundo julgar necessário, por exemplo, no sentido, realmente é uma demanda que, essa é a minha opinião, tá? É uma demanda que toda hora realmente está fazendo isso, está fazendo, precisando, aí realmente o custo de fazer é muito baixo, o benefício é muito alto, né? Todo mundo já sabe, passo informativo, todo mundo já sabe sobre esse termo já pronto para UTI, de demanda de UTI, ele já fica pronto e é uma carta padronizada, né? É só imprimir como carta e lembrar que tem que estar transcrito no prontuário, né? Que vocês indicaram, né? Que a família assinou o termo de não aceitação. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, aí a Amanda me ajuda também a responder a pergunta da Karen, mas eu não vejo problema, desde que todo mundo entenda, e se isso é uma demanda de todos e é frequente, sem dúvida nenhuma, o custo-benefício dela é muito boa, né? Então, acho que vale a pena implementar. Eu acho que dá para fazer sim. Uhum. Não tem problema nenhum. César, quando você fala tem que colocar no prontuário, é Ctrl+C, Ctrl+V ou pode só escrever? Tutor assinou o termo de não recusa? Pode, se você seguir o protocolo, sim, você pode falar assim, ciente dos riscos, seguido assinou o termo. Assinou o termo de não aceitação de conduta, Tá. Só que esse termo precisa depois ir para o prontuário de alguma forma, né? Onde guarda esse termo, ele escaneia e vai para o prontuário. Tá. E pode deixar com o tutor uma... Ele pode assinar 2 vias, por exemplo, e ele ficar com uma? Geralmente, quando você assina qualquer coisa, tem direito a uma cópia. Tá, porque Então, tem tutor que pede. Geralmente a gente recomenda aí, para não ter problema, tudo que é assinado, uma cópia sua, uma cópia dele. Tá. Eu também acho que seria legal colocar um termo bem
só sobre UTI para eles assinarem. Beleza. Lembre-se que é mais um termo, que aí se todo mundo colocar, o fluxo é um só para todo mundo, né? Porque o problema disso, Karen, qual é o problema? A gente cria o termo e cada um faz de um jeito. Então é importante, se a gente contextualizar, criar o termo, e esse é o fluxo que vai ser criado para pacientes que têm indicação de UTI e não vão, todos precisam seguir esse termo aí. Então acho que é Sabe importante por isso quê? para padronização. Quando a gente tem um paciente assim, por exemplo, eu tenho certeza que cada um dos clínicos faz um tipo de termo diferente, entendeu? E assim, não é tão todos os dias a gente pega um paciente assim. Então, eu acho que seria um clique a mais que padronizaria uma coisa que eu acho tão importante, entende? Então, às vezes, a gente não escreve muito certinho, às vezes na correria. Normalmente, esse paciente a gente faz tudo na correria. Enfim, eu acho que é uma coisa que não é todo dia. E é como a gente está conversando, a gente está padronizando tudo, eu acho realmente muito interessante a gente fazer. Até a internação, que eles têm realmente um alto fluxo de pacientes que eles encaminham, né? Então, às vezes, até para eles seria interessante uma coisa tipo feita. Gente, esse aqui é o termo, UTI. Entende? Não sei. Eu acho que para a clínica, por exemplo, eu acharia interessante. Perfeito, perfeito. Podemos racionalizar isso e criar e colocar na prática para todo mundo utilizar, sem dúvida nenhuma. Tudo que vir, pessoal, de ideias de vocês, por isso que essas reuniões são válidas. Qualquer tipo de ideia, de sugestão, que a gente venha com um problema e venha com a sugestão e ela seja factível de ser realizada, esse é o objetivo da equipe. A equipe tem que ser construída dessa forma, né? Com soluções que funcionem, né? Então, esse que é o objetivo. Esse é o espírito. E aí, mais alguma pergunta, sugestão, xingamento? O Igor acho que fez uma pergunta. Ah, tá. Fica em casa, oxigênio de terapia com sonho nasal, aluga oxigênio. Como disse, quando você oferece oxigênio de temperatura ambiente, seria mais confortável para o paciente com esse. Sim, sim. Mas assim, esses pacientes ficam no baixo fluxo. O que a gente recomenda em casa é o manejo de fisioterapia de paciente em oxigenoterapia, né? Que é basicamente fazer, juntamente com a oxigenoterapia, as nebulizações, né? A gente geralmente prescreve nebulizações, a gente não deixa só no oxigênio. E esses pacientes, invariavelmente, precisam ser nebulizados, né? Em decorrência, principalmente, por exemplo, para casa, a gente sabe que se mandou para casa é por causa de uma pneumopatia, né? Não é uma cardiopatia, porque a cardiopatia descompensada é edema e tem que ser tratado intra-hospitalar. Mas os pacientes que vão para casa é por uma pneumopatia crônica, invariavelmente eles vão precisar de nebulizações, né? Para conforto. Então, a gente minimiza os efeitos da oxigenoterapia nasal com as nebulizações. Então, eu recomendo que faça aí, instilar mesmo solução salina no nariz, né? Passar a solução salina no nariz ajuda bastante. E as nebulizações, que geralmente esses pacientes a gente prescreve 4 a 6 nebulizações por dia, né? Não é comum um paciente ficar no oxigênio em casa sem as soluções de nebulizações, né? Geralmente, eu desconheço a última vez que eu mandei algum para casa, eu já mandei vários para casa com oxigênio em casa, com cilindro alugado, cilindro comprado da família, mas todos eles com nebulização associada, né? Então, a gente minimiza esses danos com instilar a própria solução salina na narina, né? Isso é um efeito local, mas a gente minimiza também os efeitos com nebulizações, que também não são só de umidificação, né? Mas medicamentosas também, a gente coloca aí corticoides inalados, a gente coloca também broncodilatadores inalados para ajudar o conforto do paciente também. Metástase pulmonar também não foge, né, da nossa indicação, né, e às vezes colocar uma nebulização ali 4 ou 6 vezes ao dia não vai fazer mal ao paciente, aí se não tiver indicação de medicação, aí é só com solução salina mesmo, nebulizar com solução salina. Pois não, Marina? Por favor. Por um assunto até que era uma dúvida minha. Eu já tive alguns pacientes, foram poucos, mas alguns pacientes que queriam tentar essa terapia em casa de oxigênio, no caso da metástase pulmonar, enfim. E os tutores me perguntavam como alugar isso. Na verdade, não é nenhuma dúvida técnica, é mais de logística mesmo. Como funciona essa prescrição? Se é uma prescrição normal para oxigênio, por exemplo, para fazer esse uso em casa? Se existem pontos específicos que a gente pode indicar, porque realmente nesses 2 pacientes eu não soube como ajudá-los. Assim, eu fiz a prescrição como se fosse de uma medicação normal.
Na verdade, assim, o que vale a pena realmente é o psicológico da família, se eles têm condição de manter psicologicamente e fisicamente um paciente desse, né? E geralmente é um paciente que ele já está, na maioria das vezes, já está em recomendação de paliativos, tá? Então, não é o paciente que não está em paliativo. Geralmente são pacientes já que têm uma doença crônica, que existe uma certa irreversibilidade e que realmente mandar para casa é o mais humano que a gente possa fazer, justamente para o paciente ficar onde é o melhor lugar para ele estar, que é junto à família. Mas sem dúvida nenhuma, o que a gente faz geralmente é o contato de algumas empresas, tá? Infelizmente, a maioria das empresas são humanas, tá? Tem um monte de empresa que faz home care, que alugam equipamentos, tá? O grande problema, quando você fala que é cão, a Anvisa, ela proíbe, né? A Anvisa tem uma determinação que ela proíbe que equipamentos humanos sejam utilizados em pacientes veterinários. Assim, é uso exclusivo. Você pode comprar um equipamento veterinário, mas você vai usar só para veterinária. Então, essas empresas, como ela tem o registro da Anvisa, algumas delas, quando você fala que vai usar para o cachorro, elas já não deixam usar. Fala assim, não, desculpa, porque depois essa máquina, ela vai para uma casa de um outro humano, né? E aí existe uma certa... Então, tem que ver isso. Cilindro, de aluguel da mesma coisa. O que tinha que avaliar discutir, porque às vezes uma dessas empresas, aqui em Ribeirão, o que eles fizeram? Eles colocaram máquinas, uma ou duas máquinas, exclusivo para alugar para cachorro, né? Então, essas máquinas só eram de cachorro e gato, né? Então, eles deixaram lá e ficavam. Então, foi um nicho de mercado para a própria empresa, né? Então, assim, tem que ver com essas empresas que fazem aluguel para ver qual que é. E tem famílias que eventualmente compram, tá? Tem famílias, eu tive famílias que eu pedi para comprar, e eles compraram o cilindro, compraram tudo, tinham condição financeira e compraram, não precisaram de alugar. Então, isso, Marina, vai muito aí a gente tentar na região, vocês buscarem quem são essas empresas de home care que possam alugar esses equipamentos, são alugados, e até empresas que possam vender, né? E geralmente a gente conversa com a família, já é discutido, né, com a equipe multidisciplinar que esse paciente já está em cuidados paliativos e que existe risco relativo de óbito, mas que a gente vai tentar realmente manter o paciente no ambiente domiciliar. Eu tive uma paciente que ficou uns 15 dias com o concentrador em casa e eu consegui naquela rua em São Paulo, esqueci, que vende produtos hospitalares, sabe? 25 de março. Não, desculpa, eu confundi. Desculpa. Que vende avental, que tem um monte, é uma rua enorme. Depois eu pesquiso para vocês. É rua de acessórios médicos só, onde vende jaleco. Borges de Lagoa. Isso, Borges de Lagoa, isso. E aí ele ficou 15 dias. E foi bem tranquilo, assim, de alugar, sabe? Isso. Karen, está com a mão levantada, por favor? Minha última pergunta, porque realmente não tenho experiência nenhuma com alto fluxo. Eu só queria saber se ele é indicado em qualquer tipo de dispneia. Só tipo 1, a hipoxêmica. A tipo 2, hipercapneica, ela não tem indicação, porque ela pode piorar o quadro. Então, a insuficiência respiratória tipo 1, hipoxêmica clássica, ela tem indicação, sim, de alto fluxo. Então, tem um estudo em cães, chama estudo Hot Dog, o estudo chama Hot Dog, que ele comparou o manejo da insuficiência renal hipoxêmica aguda e com um desfecho bastante relativo e um conforto do paciente muito grande. Então, somente para a insuficiência tipo 1, hipoxêmica. Na verdade, não. Para paciente crônico, não. Tá? Lembra que o cilindro está 100% de FiO2, a mistura é 100%, e a concentradora ela pode chegar numa concentração que varia entre, segundo o fabricante, dependendo da marca, entre 89% a 95%. Tá? O fabricante ele garante 89% a 95%. Há um paciente que está crônico em casa, lembrando que a atmosfera tem 21%, né? Você jogar a 89, a 90, você está praticamente aumentando 3 a 4 vezes, né? No mínimo 4 vezes a quantidade de oxigênio ofertado, né? No cilindro de oxigênio está aumentando 5 vezes, né? O cilindro está 5 vezes porque de 21 ele vai para 100, né? Agora no cilindro de oxigênio ele vai para 4,5 vezes. Então, essa é a diferença básica. O cilindro está 100%, e o concentrador varia entre 89% até 95%. O concentrador não consegue chegar a 100%.
Essa é a diferença principal em relação à quantidade de oxigênio ofertada, a fração inspirada de oxigênio, né? Do concentrador ele é menor, do cilindro não, do cilindro é maior. César, Pois não. se a gente estiver lá na internação, calcular a PAF, então um paciente com uma PAF abaixo de 300 já é indicativo de transferir para UTI, tanto para alto fluxo quanto para intubação. Sim, sim. Desde que essa PAF 300 seja confiável. Tá. Beleza. Eu falo confiável porque se ele tiver numa FiO2 diferente de 21%, né? Se tiver com catéter nasal, a gente nunca sabe qual que é a FiO2 real do paciente, né? Então, assim, as duas... Tem aqueles cálculos, né? Mas os cálculos são muito subjetivos porque o paciente tem que estar respirando de boca fechada, não pode estar de boca aberta. A maioria desses pacientes estão de boca aberta porque ele está misturando o ar com a orofaringe, com a boca. Então, essas contas elas não são reais quando o paciente, por exemplo, tem ortodispneia. Porque aí, se ele respirar pela boca, esses cálculos estão todos errados, né? E tem até um artigo que fala isso, né? Que se o paciente tiver dispneico, as frações inspiradas estão todas erradas. A fração correta é quando o paciente está respirando pelo nariz de boca fechada. Mas aí eu te pergunto, qual paciente está precisando de oxigênio que está respirando de boca fechada? Né? São poucos pacientes, né? Então, isso pode ter um prejuízo funcional importante. Basicamente, se ele não tiver a 21%, que é a atmosfera, ou não tiver entubado com 100% de oxigênio, essas outras contas, eu te falar a verdade, eu sou muito assim cético em achar que que é confiável. Na dúvida, sempre subestima a sua FiO2, né? Subestima a sua FiO2, porque aí se o dado estiver baixo, você subestimando, a chance de errar o diagnóstico é menor. Se você superestima, achar que está com 40%, 50% e está com 300%, você fala, não, tá tudo bem, vai estar tudo bem com ele. Não, você tem que subestimar. Tá baixo, então tá essa porque tá baixo. Agora, se você superestimar, é grande chance de você ter um diagnóstico errado. Então, eu fico um pouco cético aí em relação à PAF, sem a FiO2 conhecida real, né? Então, esse é o meu principal problema que eu posso ter. Por isso que eu falei que tem que confiar na PAF, né? E aí eu só confiaria na PAF sem saber a FiO2 em duas situações. Ou é atmosférico, que eu sei que é 21%, ou está entubado no oxigênio a 100%, que aí eu sei as duas FiO2. Fora isso, o que eu tenho de... Foi a Paloma que perguntou, né? Fora isso, Paloma, seria somente lá no ventilador mecânico com a célula de oxigênio, né, com o blender que ele me dá na tela, né, com a mensuração da célula, qual é a fração inspirada naquele momento que a célula fica medindo, né, a fração inspirada. Tá, entendi. Obrigada. Que é isso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida em relação a isso? Sugestões? Sim, com certeza. Com certeza, Igor, é o mesmo raciocínio, né? A gente nunca sabe, né, quais são, e basicamente, se você for avaliar, tem um artigo que fala que sonda bilateral tem até 60% de FiO2. Bilateral, né? Geralmente a unilateral de 30 a 40 e a bilateral pode chegar até 60. 60 em alguns casos até 80, né? Mas 60 seria o padrão. Agora, pensar nisso, mas se o paciente vai respirando de boca aberta, fica difícil, né, a gente poder ter uma avaliação concreta, né, porque está misturando, né, porque o ar está entrando não só pelo nariz, mas também pela boca. E te diria que nesse cenário, a orofaringe, por ter um calibre muito maior, né, a região oral tem um calibre muito maior do que o nariz, ainda mais no braquiocefálico, eu posso te dizer que tem muito mais ar entrando pela boca do que pela narina, né? Só que o que está entrando com oxigênio é o que está pela narina só, entendeu? E aí fica bem complexo o nosso poder de avaliação em relação ao FiO2, porque eu não sei te dizer quanto de oxigênio está sendo ofertado nesse paciente, né? Porque está tendo mistura, né? E então isso fica um pouco mais difícil de se avaliar. O que dá para fazer em alguns casos, algumas incubadoras, né? Tem uma célula de oxigênio, e aí você consegue fazer a mistura. A incubadora não tem esse efeito, porque mesmo que ele respire pela boca, ele está dentro de uma cúpula que está com a mistura que você está colocando. Aí é mais eficaz o seu cálculo de FiO2.
mas desde que pela boca e pelo nariz seja a mesma mistura de gases. O grande problema é que o paciente que está só com catéter nasal e está dentro de uma incubadora, a mistura não está inspirando misturas diferentes, e isso pode ter efeito dilucional, e a sua FiO2 ser mais baixa do que a real. E é por isso que eu peço para vocês, quando forem calcular, calcule uma FiO2 mais baixa, não calcule para uma FiO2 mais alta, porque isso pode levar a erros de interpretação. E aí aqueles cálculos da literatura, eles passam a ser falhos, né? Porque respirando com a boca aberta, né? Não tem como avaliar. Não, na verdade, é o colar de Crowe, você está dizendo, né? O colar de Crowe pode ser utilizado, a gente faz ali com o colar elisabetano, fecha 3/4, né? 3/4 com filme plástico, e coloca a entrada do oxigênio para entrar por baixo ali do colarzinho de Crowe. Sim, já usei bastante o colar de Crowe, nossa, usei muito em gatos e em filhotes. Sedados, né? Sedados. Aí dá para você utilizar sem dúvida nenhuma. É uma maneira de fornecer oxigênio para esses pacientes, né? O colar de Crowe é algo que dá para ser utilizado sim, rápido, barato, e a gente pode até fazer na prática depois. E nada mais é que um colar elisabetano que a gente fecha com filme de PVC 3/4, deixa um quarto aberto na abertura superior para o CO2 continuar saindo e liga o paciente ali no oxigênio, liga num fluxo ali bem mais alto. A gente faz 1 litro por quilo, porque aí eu quero, não no nariz, né? Ele fica naquela cúpula ali fechado do colar de Crowe. É uma opção. Sem dúvida. Já usei bastante, bicho. Eu já usei de colar de Crowe na minha vida já. Muito paciente se beneficiou disso. Principalmente gato e filhote, tá? Pacientes pequenos, eu quero dizer, né? Pacientes até 5 quilos. Mais que isso já fica mais difícil, eles não toleram e o colar não adapta muito bem. Agora os pequeninos, e eu fazia até, inclusive, para fazer o colar de Crowe, eu fazia o colarzinho com filme de raio-x, inclusive. Principalmente para gato, que é mais leve, eles toleravam bem, né? Fazia o colarzinho com filme de raio-x e utilizava. Mas depois a gente comprou a incubadora, né? Aí não precisava mais, porque a incubadora já resolvia o nosso problema. Mas é uma opção, sem dúvida. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Que bom que surgiu dessa ideia a gente colocar aí como se diz, esse termo, né? Que acho que foi muito válido a gente já criar e já operacionar ele. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Uma excelente noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, César. Boa noite. Valeu, fiquei com Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.